Eu estava em casa, sozinho, sentado no sofá, aquele lugar que por tanto tempo chamei de nosso, ainda que as rachaduras da realidade já tivessem começado a aparecer e me mostrar que nada mais era como antes. O relógio na parede marcava 22 horas e 30 minutos, mas não havia conforto na noite. Tudo o que eu queria, precisava, era silêncio. Um momento de paz para organizar os pensamentos, para tentar entender onde tinha errado. Mas o silêncio daquela noite estava pesado, sufocante, como uma nuvem densa que entrava pela janela e grudava no peito. A mesma sensação daquelas noites frias na cidade alta, nosso bairro, onde velhos prédios abafavam até o último fio de esperança. Minha mente não parava. Pensava em Sara, minha esposa, ela, que eu amava e confiava, e em Marcos, o irmão dela. Esses dois já tinham me dado motivos demais para duvidar de cada palavra que eu ouvi antes, e às vezes até das que ainda ouvia. Eu carregava tudo. O trabalho exaustivo que só me deixava cansado, as contas que precisavam ser pagas, o peso da responsabilidade de manter aquela casa funcionando, e ainda carregava um sentimento amargo, uma podridão que lentamente invadia minha cabeça, como um veneno silencioso. Pedro, você tem que entender o Marcos, ela dizia pela milésima vez, com aquela voz que parecia marmorizada, fria e meio chorosa ao mesmo tempo. Diferente do tom carinhoso que um marido espera ouvir, parecia uma sentença. Ele está passando por um momento difícil. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva que queimava dentro de mim. Eu não aguento mais, Gosse e Sara. Vociferei com a voz baixa, firme, cansada. Ele não lava uma louça, não paga um centavo. E você entrega nosso dinheiro para ele sem olhar na minha cara. Ela desviou o olhar. Sempre desviava. Era como se cada palavra minha a afastasse, como se eu estivesse me tornando um estranho naquela casa. E naquele instante eu soube que o começo do fim já havia chegado. Marcos deveria ser meu aliado, meu cunhado. Alguém em quem eu pudesse confiar para, pelo menos, dividir um pouco do peso que carregava com tanto esforço. Mas ele não era nada disso. Era um parasita, um homem de 32 anos que vivia como se fosse rei, acomodado na riqueza que eu, dia após dia, garantia com suor e sacrifício. Durante 8 meses infernais, eu paguei todas as contas. As do celular dele, as compras da casa, a gasolina do carro que ele usava como se fosse dele. E o pior, ele ria disso. Zombava da minha paciência, como se eu fosse aquele tapete velho em que ele podia enxugar os pés sujos sem nenhuma preocupação. Numa dessas noites, cheguei cedo do trabalho, cansado e já sem forças para continuar aquela batalha. Abri a porta e encontrei o caos absoluto. A cozinha estava um desastre, louça empilhada até o teto, restos de comida estragada espalhados, o cheiro do abandono impregnado no ar. O sofá estava cheio de travesseiros amassados, como se alguém tivesse se espalhado ali, sem nenhum respeito, aproveitando o conforto que não conquistou. Marcos, você pode por favor limpar isso? Pedi pela 10ª vez, minha voz cansada, quase suplicando. Ele apareceu na porta com aquele sorriso debochado, fingindo não ouvir. Relaxa, Pedro. Deixa que eu faço isso depois. Uma promessa vazia como tantas antes, depois que nunca chegava. Mesmo assim, eu ainda tentava me apegar a Sara. Ela era a mulher que escolhi para viver, para construir algo juntos. Mas a verdade era cruel demais para ignorar. O que eu estava vivendo era uma traição lenta, um drenado constante da minha força, do meu amor. E pior, eu estava ficando sozinho nessa luta. No fundo, eu já sabia. Não era só o Marcos. Não podia ser apenas ele o culpado por todo aquele caos, toda aquela desordem que consumia minha vida. O problema verdadeiro morava onde eu menos esperava. Dentro de casa, ao meu lado, em Sara, minha esposa, a mulher que eu amava, por quem jurei enfrentar o mundo. Ela não me via mais como parceiro, não como seu marido, mas como um obstáculo frio, um muro invisível entre ela e o irmão parasita, que lentamente drenava tudo que eu construí. A descoberta foi uma rasteira, um golpe duro, inesperado e cruel. Folheando as contas, meio distraído, percebi uma quantia sumindo das reservas. Dinheiro que eu achava ser nosso. Dinheiro que Sara dava escondido, em segredo, para Marcos. Uma mesada mensal que sustentava aquele vício.
alimentava o parasita. Quando a olhei nos olhos, queria entender. Queria acreditar que pudesse ser algo justificável, algum motivo legítimo. Como você pode fazer isso, Sara? Minha voz tremeu, um misto de raiva, dor e incredulidade. A gente tem contas para pagar, aluguel e outras contas. E você entrega nosso dinheiro suado para o seu irmão às escondidas? Seu olhar fixo no meu, um sorriso frio e sem piedade deslizou pelo rosto dela, como se ela estivesse se divertindo com minha revolta, saboreando cada palavra como se fosse um desafio. Ele é família. Você não entende, Pedro. Eu só quero ajudar ele a se reerguer. Mas eu sabia. Sabia que não era só isso. Nunca foi apenas ajudar. Era escolha. Escolher o irmão em vez do marido, a mentira em vez da verdade. A última linha da minha paciência se partiu. Quebrado, percebi que tudo aquilo estava decidido a ruir, e eu estava prestes a ser abandonado dentro dessa ruína. Eu não aguentava mais. Aquele sentimento sufocante de estar em casa e me sentir invisível, ignorado, como se tudo que eu tocasse escorresse pelas mãos sem deixar marcas. Cada gesto, cada esforço parecia esbarrar numa parede de indiferença que Sara e Marcos construíam, tijolo por tijolo, contra mim. Naquela noite fria de novembro, o vento cortava meu rosto quando saía da rua, mas a frieza que eu sentia por dentro era bem mais intensa e cruel. Peguei minhas coisas devagar, quase como um ritual silencioso de despedida. Minhas mãos tremiam, o coração pulsava forte e uma dor aguda apertava meu peito. Uma mistura de angústia, tristeza e uma certeza terrível e libertadora. Era hora de ir embora. Saí dali não pelas brigas, não pelos gritos que não existiam mais, mas pela ausência do respeito, do amor, da verdade. Caminhei pela sala, rumo à porta, quando senti sua mão apertar meu braço. Olhei para Sara. Sua voz tremia, cheia de confusão, medo e súplica. Pedro, espera. Não faça isso. Era um pedido desesperado, um último apelo para que eu ficasse, para que ignorasse tudo o que havia acontecido. Mas o peso daquela traição, daquela escolha dela, era insuportável, esmagador. Acabou, Sara. Minha voz saiu firme, dor e raiva misturadas numa só sentença. Você escolheu ele, não eu. Não houve arrependimentos naquela fala, não havia lugar para dúvidas. Abri a porta e saí. Não olhei para trás. O peito doía como se algo dentro de mim tivesse se partido. Um silêncio cortante preenchia o ambiente vazio que antes chamava de lar. Mas por mais doloroso que fosse, minha mente nunca estivera tão clara. Eu precisava daquele recomeço, daquela liberdade que só a distância poderia me dar. Ou eu me perderia para sempre naquela tempestade de traição e abandono. Meses se passaram desde que saí daquela casa que um dia chamei de lar. A vida não ficou fácil, longe disso. Mas o que eu ganhei foi muito maior do que qualquer dificuldade momentânea. Ganhei a liberdade de ser eu mesmo, longe do peso absurdo daquela traição silenciosa. Eu sabia pouco sobre o que acontecia com Sara e Marcos, até que as mensagens começaram a chegar pelos cantos, vindas de conhecidos, vizinhos, vozes distantes que carregavam a verdade crua que eu precisava ouvir. Marcos desaparecera, sumira, sem deixar rastros, levando consigo parte do dinheiro que Sara entregava pelas sombras, secretamente. Aquilo que eu desconfiava há tempos se confirmava com a frieza do abandono. Deixou para trás uma casa cruzada por dívidas, contas atrasadas que se acumulavam como fantasmas à noite. E Sara? Ah, Sara perdeu tudo. A casa que tanto amamos, que construímos tijolo por tijolo, foi tomada por credores, seu nome manchado pela irresponsabilidade. A rua, essa cruel senhora, virou sua morada. A escolha dela foi clara, e o preço impiedoso. Eu, por outro lado, fiz diferente. Voltei para os meus princípios, para a ética que um dia quase abandonei tentando ser bonzinho demais. Trabalhei ainda mais, me reergui com suor e dignidade. Não foi fácil. Reconstruir a vida do zero nunca é. Mas finalmente eu estava livre daquele ciclo tóxico que quase me afundou. Eles acharam que eu era o tolo da história, o sujeito que queimaria toda a sua vida para levantar os outros. Mas entenderam tarde demais que no fim permanece quem se valoriza de verdade. Sara perdeu tudo escolhendo o irmão errado. Marcos provavelmente segue sua trajetória vazia.
sempre caindo nas próprias armadilhas. Eu reconquistei minha paz, minha dignidade e o respeito que sempre mereci. E isso ninguém poderá tirar de mim. Diálogo final, por telefone. O telefone tremeu na minha mão, o frio da noite entrando pelos dedos, refletindo o que eu sentia por dentro. Uma mistura impossível de raiva, tristeza e alívio. A voz de Sara, distante e fria, saiu do outro lado, pesada como uma sentença. Pedro, por que você fez isso comigo? Perguntou quase implorando. Respirei fundo, a garganta seca, as palavras saindo cortantes, firmes como nunca. Por quê? Porque você nunca quis me entender. Nunca quis entender o que eu sentia, nunca enxergou quem eu realmente era, nunca entendeu o que Marcos significa para você. Só para você. Um silêncio sufocante tomou conta do fio invisível que nos conectava. Por fim, despejei o que ardia na minha alma. E sabe de uma coisa? Por causa disso, você perdeu tudo. A casa, o amor, a confiança. Mas eu ganhei o que sempre procurei. Minha liberdade, minha paz. Cuide-se, Sara. Essa é a última vez que me ouve. Com um leve clique, desliguei o telefone, me sentindo mais leve do que nunca. Nunca mais. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua opinião é super importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau.